O meu sonho, e eu falo quase todo ensaio do coral, é 10% da membresia da igreja no coral. Esse é o meu sonho. Tenha um sonho para você e persiga isso. Deus vai dar no tempo dele. Amém? Amém. Vamos lá. Próximo. Como é que a gente imobiliza? Eita, dá um enter aí, pista. Isso. Então vamos falar um pouquinho aquilo que a gente fala sobre o coral. Esse é o primeiro grande exemplo que a gente tem de coral. A força da voz. A força da voz. Josué 6,5. Tocando prolongamente a buzina de candeeiro, todo o povo dará um grande brado. E que mais que acontece? O muro da cidade cairá abaixo. Essa é a força que você tem dentro da sua igreja. Talvez esteja um pouquinho escondida, talvez não esteja aparecendo hoje, mas em nome de Jesus vai aparecer. Vai aparecer. Eu amo o coral. Meu sonho ainda, a nossa igreja não tem isso bem consolidado. Os coros graduados. Coro de juniores, coro de adolescentes, coro de jovens, coro de adultos. É difícil, mas quem dá a graça é Jesus, não é você, então não precisa falar que é difícil. Deus dá tudo o que você precisa. Mas isso é muito importante. Eu que estou agora à frente do coro de adultos, eu vejo isso como importante. Como tem gente que não tem essa experiência de coral, porque não cresceu dentro da igreja sem essa referência. Aí você pega aquelas pessoas que estão com a voz destreinada, tá, gente? Vamos tirar do dicionário voz desafinada, por favor. Tá? Não existe voz desafinada, existe voz destreinada. Ela nunca cantou em conjunto, então ela está destreinada. Então você faz um esforço, que eu vou falar a seguir, de dar para ela um CDzinho com as músicas, fala para ela, ó, fura esse CD de tanto escutar. Ela vai afinar. Eu tenho exemplo de gente que afinou. Talvez ela não se transforme num solista, mas ela vai cantar afinadinho. Glória a Deus. Então, acredite no potencial das pessoas. Acredite. Então, essa é a força que nós temos como coral. Coral impacta. Coral traz para as pessoas, chama a atenção. Chama a atenção mesmo. Quando nós temos as nossas apresentações externas, as pessoas param para ver o que está acontecendo. E aquela massa de pessoas cantando, seja 10 pessoas, seja 100 pessoas, seja 200 pessoas, chama a atenção. Chama a atenção. Aqui quando vocês cantaram, e todo mundo entrou junto com a música, é lindo. Nós recebemos essa pressão sonora, é maravilhoso, maravilhoso. Então não perca, não, na minha igreja não dá, passou o tempo. Não passou o tempo, coro não passou o tempo. Coro não é coisa do passado, coisa de hoje, atual. Vamos em frente. Quero dar para vocês 3 temas principais, para vocês levarem isso à frente em oração e agirem isso dentro da sua igreja. Então, a primeira coisa lá, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Josué, ele teve coragem de ficar andando atrás de Moisés em tudo quanto é lugar. Teve tanta coragem que Deus falou para ele assim, ó, continue com essa coragem, tenha coragem, eu estou com você. Tenha coragem, tá? Primeira coisa, disposição para você servir. Esteja disponível. Não pense e não equalize as coisas. Quando eu peguei o coro da igreja, eu não tinha ideia dos desafios que a gente ia ter. Não tinha ideia. E uma coisa muito importante, gente, a bênção de Deus e do seu pastor. Não comece qualquer tipo de ministério sem que você tenha essa bênção. Pastor precisa dar a bênção para você. Ele é a pessoa que Deus colocou para te pastorear. Ele está com o cajado na mão. E nós somos ovelhas. Ele está escutando Deus, escutando Jesus. Você precisa estar de ouvidos atentos ao que o seu pastor fala. Ele não está ali para ser mais um empregado. Ele está ali porque Deus colocou. Nós estamos falando de um mundo espiritual. Então você precisa ter essa ideia muito forte e consolidada na sua mente. Pastor é uma pessoa que Deus colocou para poder liderar você, dirigir você aquilo que Deus deseja para a sua vida. Então acredite e realmente caminhe na bênção do Senhor. Eu tenho certeza que eu estou debaixo da bênção da pastora Leila. Ela é minha pastora. E eu falo isso por todas as letras sem problema nenhum.
Foi Deus que colocou ela para me pastorear. Não foi um homem, não foi qualquer um. Não é porque ela é pastora, não é esposa do pastor Carito que ela é pastora. Não. Ela está aqui porque Deus tem um propósito para ela. Outra coisa, coração apaixonado. Não pode ter ninguém mais apaixonado pelo ministério do que você. Pode ter alguém parecido, mas mais do que você não. Se apaixone pelo seu ministério. Se apaixone mesmo, é paixão mesmo. Aquela que você chega a ter ciúmes quando alguém fala alguma coisa que diminui o seu ministério. Esteja apaixonado por ele. E quando essa pessoa falar alguma coisa, pegue isso, leva para o seu quarto e ore a Deus. Se for ouvir coisas de Deus, Deus vai ensinar bastante. Se não é de Deus, Deus já vai amarrar isso e levar isso para onde Ele tem ordem para levar. Outra coisa, abraça as pessoas. Gente, tenha coragem de abraçar as pessoas. Quando a gente está envolvido, seja bandas e back, seja orquestra, seja dança, seja o que for de adoração, coral, você precisa abraçar as pessoas. Elas precisam sentir o seu toque. Você precisa olhar no olho das pessoas. Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas quando eu estou regendo lá com meus coristas. E se eu vejo algum que não está sorrindo, eu amo sorrir. Amo. Se eu vejo um que não está sorrindo, eu já começo a ficar com o faniquito ali na frente. Eu já começo a dar nos nervos. Como eu estou de costas para o público, né? Então eu posso fazer careta e tal, né? E o público não está me vendo, quem está me vendo é o coral. Então eu já abaixo meus braços, já faço cara de feio. Aí quando começa a dar risada, aí começa a vir, né? Começa a vir. Eu gosto de falar que no coral, gente, pelo menos 2 pessoas, dependendo do tamanho do seu auditório, aqui no caso a gente fala 5 pessoas, estão olhando exclusivamente para você. Para o seu jeito de louvar o Senhor, para o seu jeito de se posicionar lá na frente, para o seu jeito de olhar para as pessoas. Ele está olhando para você. E você talvez tenha sido honrado de ter uma pessoa não crente olhando para você e você ser o canal que Deus precisa para salvar essa pessoa. Quando entra o pastor para pregar, gente, o pastor ele vem para passar a rede. Quem que já pescou aqui? Quem que já pescou em rio? Em mar não, em rio. Isso. Quando eu pescava com meu pai, a gente gostava de um dia antes, numa curvinha de rio, e dar uma cevada no rio, né? Você joga lá um pouco de comidinha lá, joga bastante comida ali, você dá uma cevada naquele cantinho do rio, depois no outro dia você volta e pesca ali, porque tem peixe ali, porque ele volta ali, porque ele acha que tem peixe, tem comida ali. Então o coral, ele vem para dar essa cevada, gente, sabe? Dar uma preparada, quebrar o coração duro, deixar as pessoas mais preparadas para receber a palavra do Senhor. Por isso que todos nós temos essa importante função quando subimos no palco ou no altar. Você é peça-chave para salvar uma pessoa. Não é o pastor somente, é você também. Se você está na frente, faz uma bagunça, fica batendo papo com os outros, ninguém está olhando para mim, o pastor está falando nada disso, ninguém está olhando para mim. Você pode ter certeza. O diabo está olhando para você, está dando risada de você, e ele está chamando um monte de gente não crente para olhar para você. Aí o que acontece? A pessoa olha assim, o cara está lá no palco, está dando risada, para que eu vou prestar atenção no resto do culto? Fechou o coração. E aí? Como é que você resolve isso depois, para abrir esse coração? É outro milagre do Senhor também. Então cuidado. Por isso que o ensaio é muito importante de preparação. Vamos para o próximo. Tenha sensibilidade, gente. Sensibilidade espiritual. Não escolha uma música só porque ela é legal, está tocando nas rádios. Não é não, gente. Você tem que ter sensibilidade espiritual para saber o contexto que a sua igreja está vivendo. Você não pode escolher as músicas assim, é porque eu gosto dessa música e eu vou cantar essa música. Não, de jeito nenhum.
Você tem que ter essa sensibilidade. Sempre fica perguntando para o seu pastor o que ele está pensando de igreja, o que ele sonha para os próximos meses, para você começar a pensar à frente e começar a preparar repertório. Para quando você entrar no altar para louvar o Senhor com o seu coral, com a sua banda, você está totalmente contextualizado. Por isso que tem que ter uma conversa.